iniciando o nosso TCC de Tecnologia de Informação e Comunicação com o complemento da inteligência artificial nos anos iniciais do ensino fundamental. No século XX, os docentes, eles utilizavam, o método de ensino tradicional, que seria o quadro negro, giz, livros didáticos, físicos, as bibliotecas, o mimeógrafo. Com o surgimento, do século XXI, esses professores precisaram se adaptar com o avanço da tecnologia e se adaptar para ter umas novas práticas, mas não eram muito utilizadas, que seriam os computadores, os DVDs. Mas no ano de 2020 houve a pandemia e com isso os professores precisaram se capacitar para dar a continuidade do ensino, que não seria mais numa sala de aula, mas sim remota. O nosso objetivo é analisar as vantagens e as possíveis desvantagens no processo da tecnologia de informação e comunicação e pela a inteligência artificial. Passo agora para minha amiga. A pesquisa que realizamos é de caráter qualitativo, com uma abordagem analítica e exploratória. O nosso principal objetivo foi entender como as tecnologias da informação e comunicação e a IA afetam no ensino fundamental, principalmente nos anos iniciais. A metodologia envolveu uma revisão bibliográfica. Analisamos estudos e publicações acadêmicas de 2020 a 2025. Buscamos em livros, artigos e dissertações de plataformas como o Google Scholar e o portal de periódicos do CAPES. A análise do conteúdo foi feita com base na metodologia de Bardan, que se passa em 3 etapas. A pré-análise, que é a leitura inicial para identificar os principais temas, a exploração do material, organização dos dados em categorias, e a interpretação dos resultados, que é a análise crítica para responder à questão central da pesquisa. Por fim, com base nos artigos encontrados, que foram 186 no total, a pesquisa busca construir um panorama crítico sobre o impacto da tecnologia da informação e comunicação e a IA no ensino fundamental. Ensino fundamental, anos iniciais e as diretrizes nacionais. Visando combater o analfabetismo no Brasil, a Constituição Nacional da Educação, ela vai estabelecer a Resolução número 7, em 2010, que ela consiste em mudar o tempo do ensino fundamental de 8 anos para 9 anos. Desse ciclo de 3 anos, os 2 primeiros anos têm um grande enfoque na alfabetização, focando não só na leitura, mas em todo o processo de letramento, de socialização, para estar integrando esse aluno. Os 3 primeiros anos do ensino fundamental, ele foca na alfabetização, que vai evoluindo gradativamente já daquele início da educação infantil, que vem trazendo essa evolução com o tempo. A BNCC tinha como meta que a criança fosse alfabetizada até o 3º ano do ensino fundamental, mas com a resolução do 2010, número 7, essa meta muda para que a criança seja alfabetizada até o 2º ano do ensino fundamental. Batista e Rangel vão dar bastante enfoque na importância da interdisciplinaridade nesse ciclo de alfabetização. Não só apenas o português e a escrita, mas todas as áreas de conhecimento. O uso de recursos tecnológicos nos anos iniciais do ensino fundamental. A tecnologia no meio educacional gera algumas divergências. Ela é conhecida como tecnologia digital de informação e comunicação. Silva vai dizer que as tecnologias, elas vão além de um suporte, elas influenciam o nosso modo de ver o mundo e com certeza nos auxiliam muito a estar uma quantidade muito maior de conhecimento disponível. Mas e aí, como essas tecnologias digitais da informação e comunicação podem funcionar em sala de aula?
Os recursos tecnológicos cada vez mais têm feito parte da realidade da educação escolar. E é importante ressaltar que os recursos tecnológicos não vieram para tomar o lugar do professor ou substituí-lo, mas sim é trabalho do professor e do ambiente escolar estar integrando o aluno com essas tecnologias, guiando, mostrando o caminho e mediando. Por ser um recurso que tem uma gama muito grande de possibilidades, o aluno pode perder o seu foco ou os objetivos rapidamente. E é aí que o professor entra. Ele é muito importante para estar mediando esse conhecimento para o aluno, mostrando o caminho e guiando, sempre visando em contribuir da melhor forma para a alfabetização. Mais do que conhecer a variedade de tecnologias disponíveis, o professor deve saber filtrar as ferramentas corretas, de forma que ele possa identificar qual delas se adequa melhor à realidade da turma, que é diferente em cada caso. Por isso, é importante que o professor esteja antenado e atento para que ele possa decidir qual é a melhor ferramenta que se adequa à sua turma. Também é importante que o ambiente escolar tenha uma infraestrutura que possa possibilitar igualdade com relação às tecnologias disponíveis. Muitos alunos não têm acesso a algumas tecnologias, então é dever da escola e do professor filtrar e analisar qual dessas tecnologias se adequa melhor a todos os alunos. Coscarelli vai dizer que a busca atual é por alunos que consigam ser independentes em seus aprendizados de forma crítica e analítica, e é dever do professor estar guiando o aluno nesse caminho. Vou falar sobre a importância da integração das tecnologias digitais de informação e comunicação na educação, conforme destacado pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que ressalta a necessidade de desenvolver competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais. Isso inclui não apenas compreender e utilizar essas tecnologias, mas também criar e produzir conteúdo de forma crítica e reflexiva. É fundamental que os professores estejam preparados para incorporar esses recursos de maneira eficaz em suas práticas de ensino, promovendo um ambiente que incentive a criatividade, a colaboração e o pensamento crítico. A formação continuada dos professores é essencial para que possam explorar todas as potencialidades das tecnologias e utilizá-las para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, também é importante destacar que a implementação bem-sucedida dessas tecnologias na educação requer uma infraestrutura adequada, incluindo computadores, tablets, acesso à internet de qualidade e outros dispositivos tecnológicos. Além disso, é fundamental promover a inclusão digital, garantindo que todos os alunos tenham acesso às tecnologias e possam se beneficiar delas igualmente. A utilização crítica e ética das tecnologias deve ser um aspecto central do currículo, preparando os estudantes para navegar no mundo digital de forma responsável e consciente. Isso inclui a compreensão dos direitos e deveres no ambiente digital, a privacidade e a segurança online e o combate à desinformação. Olá, tudo bem? Eu sou Amanda Prado, estudante do curso de Pedagogia, e venho aqui um pouquinho explicar para vocês sobre o nosso TCC, que fala sobre a importância do uso da tecnologia no ensino, nas escolas, não só para os alunos, mas também para o professor, E a gente até cita que hoje é tão importante quanto qualquer matéria, e que a escola, o professor que não se adapta a essa realidade vai ficar para trás. O nosso texto ele aborda como que o uso dessa ferramenta de maneira criteriosa, de maneira bem específica, bem personalizada, ajuda muito o desenvolvimento de cada aluno. Cada aluno ensina o seu tempo de aprendizado. Então a ferramenta, como diz o Jean Piaget, a gente citou ele nesse trabalho justamente para fazer esse comparativo em que o ser humano ele vai evoluindo conforme as informações. E a inteligência artificial nada mais do que isso também, Então nos ajuda muito no dia a dia, não só para o ensino dos alunos. O aluno hoje,
várias formas, né? Inclusive a gente cita alguns exemplos dentro do trabalho, como o uso, né, no dia a dia pode influenciar e como que pode ser usado, né, essas ferramentas. E lógico que o uso dessa ferramenta, ela promove a inclusão, a alfabetização de qualidade, né, uma maneira mais ativa dos alunos, a participação, e o desenvolvimento individual e o desenvolvimento em grupo também. A maneira que a inteligência artificial aprende é uma forma parecida com a dos seres humanos, assim como uma criança. Segundo Piaget, você aprende por meio de assimilação e acomodação de novas informações. Os sistemas de IA também se desenvolvem a partir de dados que recebem e processam continuadamente. Essa semelhança é ainda mais clara no machine learning, ou aprendizagem de máquina, que permite que os sistemas melhorem sozinhos com base na experiência, sem precisar de reprogramações constantes. À medida que interagem com os usuários, esses sistemas vão se aperfeiçoando, reconhecendo padrões e adaptando novas situações. Na educação, a IA e outras tecnologias da informação e comunicação, que são as TICs, estão sendo usadas para otimizar o tempo, tornar os professores mais produtivos e criar experiências de aprendizagem mais personalizadas. Com essas ferramentas, é possível adaptar o conteúdo ao ritmo e à necessidade de cada aluno. Ajuda os professores também a identificar as dificuldades com mais precisão. No entanto, a aplicação da inteligência artificial exige uma análise crítica. Um dos grandes desafios é manter os sistemas atualizados, já que a tecnologia anda mudando muito rápido. Então, também é preciso garantir a segurança e a privacidade dos dados dos estudantes que estão sendo colocados ali. A ação precisa acontecer de forma ética, justa e transparente. Mas, para que essa tecnologia possa ser aproveitada da melhor forma possível, é necessário que as escolas possuam uma infraestrutura adequada, tal qual bons equipamentos, softwares atualizados e internet de boa qualidade. Um exemplo prático de IA, da integração entre o IA e a educação, vem da China. Recentemente, o país decidiu incluir aulas obrigatórias sobre a inteligência artificial, tanto em escolas de ensino fundamental quanto no médio, na cidade de Pequim. A meta deles é preparar os estudantes desde cedo para os desafios de um mundo cada vez mais tecnológico. A inteligência artificial tem um enorme potencial de transformar a educação. Porém, é necessário que haja um planejamento, ética e investimentos nessa área. Mais do que formar alunos digitais, é necessário que a gente forme cidadãos críticos, conscientes e preparados para o futuro. Vantagens e possíveis desvantagens. Desafiada pela pandemia da Covid-19 e pelo distanciamento social, a educação teve que se adaptar ao uso das tecnologias para o ensino remoto. Após a retomada das atividades presenciais, novos desafios e oportunidades foram trazidos para o ambiente escolar. Então, os métodos de ensino passaram por uma transformação, incorporando cada vez mais recursos tecnológicos. No âmbito da educação, tem-se observado um movimento cada vez mais forte em direção à superação dos métodos tradicionais de ensino. Contudo, é fundamental adotar uma postura crítica em relação às inovações propostas, pois o avanço tecnológico nem sempre se traduz em benefícios reais para a coletividade. Pois a tecnologia muitas vezes impõe um modelo que limita a autonomia dos grupos mais vulneráveis. A presença das tecnologias no ambiente educacional já é uma realidade. São recursos que buscam aumentar a eficiência, tanto no desempenho de estudantes e docentes, quanto nos processos de avaliação dos profissionais da educação. Um exemplo de como as tecnologias vêm sendo utilizadas nas escolas, podemos citar os jogos digitais. Verificou-se que seu uso aborda uma ampla gama de conteúdos presentes no currículo escolar. Então, é fundamental que os educadores estejam preparados para utilizar as tecnologias de forma consciente e estratégica, visando promover uma educação de qualidade. E constantemente deve-se manter uma reflexão sobre as práticas pedagógicas, visando o uso ético e responsável das tecnologias no ambiente educacional.
Considerações finais. Este trabalho teve como objetivo analisar as vantagens e possíveis desvantagens da incorporação das tecnologias da informação e da inteligência artificial no processo de ensino-aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. A partir da revisão bibliográfica e da análise de experiências práticas, foi possível alcançar esse objetivo, identificando de forma crítica os benefícios e os desafios associados ao uso dessas tecnologias na prática docente. No entanto, é fundamental que o uso dessas tecnologias seja acompanhado de monitoramento e orientação, a fim de evitar efeitos colaterais, como a reprodução de desigualdades ou a exclusão de determinados grupos sociais. Ao longo deste trabalho, observou-se que a inteligência artificial pode contribuir com a personalização do ensino, o fornecimento de feedbacks em tempo real, automatização de tarefas e análise de dados sobre o desempenho estudantil. Contudo, sua implementação demanda uma infraestrutura robusta, formação docente continuada, políticas de proteção de dados e ações que mitiguem riscos de viés algorítmico e discriminação. Entendemos que tanto a inteligência artificial quanto as tecnologias da informação e comunicação devem ser compreendidas como instrumentos de apoio à prática docente, a serviço da construção de uma educação emancipadora, inovadora e comprometida com o desenvolvimento integral de todos os estudantes, e não como substitutos da mediação humana.